Olá pessoal, aqui eu vou dar início a uma sequência de vídeo tutoriais sobre o LabVIEW. O objetivo disso aqui é familiarizar vocês, usuários, com essa ferramenta e por meio de exercícios. Assim, eles são baseados numa apostila da própria National Instruments, que é a empresa desenvolvedora do programa, e eles vão abordar assim, as principais funções do software. Isso aqui é parte da disciplina de instrumentação básica da FZEA USP. Então, se você chegou nesse vídeo por outro meio, sabe que isso aqui na verdade é parte simplesmente de uma disciplina regular do curso de Engenharia de Biosistemas. Bom, então o LabVIEW, diferente de outras linguagens como C, C++, ela é uma linguagem gráfica. Então aqui você pode ver um exemplo de um código, você verifica que você tem elementos gráficos e não código, não texto. E essa é a principal característica desse programa. Então, como ele usa esses ícones para representar funções, um ícone fica ligado ao outro. Então, com isso, você consegue fazer um fluxo de informação. Por ser uma forma mais visual, fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo. Por exemplo, isso aqui é um botão push button. Isso aqui é um gráfico e assim por diante. Então, cada um desses elementos aqui ele tem uma função. Alguns têm uma função mais simples, como soma, subtração, e outros já têm uma função mais complexa, como PID, uma lógica fuzzy ou algo assim. O LabVIEW ele é mais assim desenvolvido para instrumentação, automação e controle, mas nada impede que você utilize ele para qualquer outra função. Os programas que são feitos no LabVIEW, geralmente eles são chamados de VIs, que vem do inglês, que é instrumento virtual. E aqui é um exemplo de alguns elementos que vocês vão encontrar no programa. Vocês veem que eles realmente parecem elementos reais. Então, por exemplo, você tem aqui um elemento que parece um potenciômetro, um botão, botões, aqui no caso um LED, um indicador como se fosse um termômetro, indicadores gráficos, entre outras tabelas. Então, isso aqui é o tipo de informação que fica para o usuário. E a parte de código, no caso, é aquela que fica em toda forma de ícones. Uma das principais características do LabVIEW é que ele possibilita um aprendizado rápido e ele ajuda os programadores no desenvolvimento desses softwares. Como é uma linguagem que praticamente é um fluxograma, então tanto você passar o seu código para outra pessoa, fica mais simples de essa pessoa entender do que fosse uma linguagem textual. E você consegue fazer códigos extremamente complexos e eles acabam ficando mais legíveis. E ele vai possuir ferramentas, né, no caso, para aquisição, processamento de dados, registro, enfim. E também tem algumas opções mais avançadas, por exemplo, se utilizar um código C, código MATLAB, fazer fluxo de dados, você trabalhar com operações em tempo real, FPGA, e entre outras. Isso a gente não vai entrar nesses vídeos tutoriais, mas saibam que é um programa extremamente complexo. Você consegue fazer rotinas complexas, no caso. E aqui é um exemplo da interface que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, você tem aqui duas janelas sempre que vão aparecer. Essa cinza aqui, que é o painel frontal, que é onde vai ficar os elementos que vão ficar para o usuário, né, do programa. E você tem um diagrama de blocos, que é onde vai estar o seu código propriamente dito. Você tem aqui algumas barras de ferramenta para você fazer iniciar o programa, rodar, pausar, verificar, pular algumas etapas, alteração de fonte, enfim, coisas básicas. Você tem aqui uma paleta de controle. Essa aqui, no caso, tem os elementos que você vai colocar aqui no painel frontal. E existe uma praticamente igual, que fica desse lado aqui, para você trabalhar com o diagrama de blocos.
E você tem uma outra abinha aqui, que é uma aba de ferramentas, que esse aqui praticamente a gente trabalha sempre no modo automático, então não tem muita necessidade, geralmente deixa aqui no modo automático, o software escolhe o tipo que você vai utilizar. Então, se você quer fazer uma seleção, se você quer fazer uma ligação, se você quer colocar um texto, enfim. E você tem o código por si só. No caso aqui, eu tenho um código que ele vai fazer uma conversão de graus Celsius para Fahrenheit. Então, aqui eu tenho um valor que eu entro nesse valor de entrada, que é exatamente esse elemento aqui. Ó. Eu vou multiplicar esse valor por 1.8, adicionar essa multiplicação 32. O resultado vai ser o valor em Fahrenheit, que vai ser mostrado aqui. Observar que tem uma diferencinha aqui, apesar de ser parecido, isso aqui é branquinho, isso aqui é cinza, isso aqui é só para indicar que isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma saída. Toda essa interface aqui ela pode ser configurada em relação a cor, formato, enfim, isso aí é tudo configurável. E aqui só para exemplificar, essa aqui no caso seria a paleta de controle, que está ali na tela anterior. Essa aqui seria a paleta de funções. Então você pode ver que elas são parecidas, no caso, mas essa daqui tem os elementos botões, gráficos, enfim, e essa daqui vai ter as estruturas, números, funções booleanas e assim por diante. Bom, basicamente o que eu tinha para falar agora de introdução é isso. Então agora na sequência dos vídeos a gente vai começar a fazer os exercícios e aí as dúvidas vão aparecendo e a gente vai tentando sanar elas. Obrigado, tchau, tchau.